Olá, graça e paz. Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E essa é a grande pedida do momento. Usando uma gíria popular. Porque é o momento que se mais intenta ou se dá atenção para as palavras ou os jargões populares de positivismo. Por exemplo, vai dar certo. Essa virada vai dar tudo certo. O ano vai dar tudo certo. Mas não vai ser a mesma coisa, vai ser a mesmice se você não tomar atitude. Vai ser uma mesmice. Você vai continuar naquela vidinha de lago estagnado. Já pensou nisso? Um lago estagnado, cheio de folhas secas, apodrecendo. É essa vida que muitos estão vivendo e achando que o ano que vem vai ser tudo novo, vai ser tudo bonito. A vida vai dar uma virada. A Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O segredo para tudo dar certo, para tudo ser renovado, para tudo ser uma novidade na sua vida, é Jesus. Mas se você não tiver Jesus, se você não tiver com Jesus, não vai. Vai ser aquela vida de sempre, aquela mesmice. Você pode ter tudo, você pode estar atolado em dinheiros e mais dinheiro, mas se você não tiver Jesus, não vale nada, não quer dizer nada. Então nós precisamos de fé para a gente superar, para a gente passar por isso, passar por aquilo, precisamos de fé. Precisamos de fé, e uma fé bíblica. Essa é a intenção que nós queremos desenvolver, ou seja, o título do nosso pensamento de hoje, da nossa reflexão de hoje: fé bíblica. Agora, o que é mesmo fé? A palavra já nos dá uma orientação com relação a isso. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Uma outra tradução diz: a fé é o firme fundamento de coisas que se não veem. Mas essa tradução que eu estou usando, que é a Nova Versão Transformadora, ela fala sobre, dá uma outra ideia, mas dá no mesmo, que ela está explicando aquilo que é tipo a linguagem barroca da vida. Que nós nos acostumamos com ela, as traduções mais antigas. Então, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Não fica mais assim, em relação à outra tradução, a Revista Atualizada? Se você for lá na NAA, vai dar na mesma. Nova Versão Almeida Atualizada, vai dar na mesma. A mesma tradução, mesmas ideias, mas essa aqui não, essa vai na contramão daquilo que estão dizendo, né? Então, ela vai explicar para nós, e isso aí dá uma clareza muito, muito forte, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé bíblica não é imaginação positiva, mas confiança ativa na palavra de Deus. Não é uma imaginação positiva, não é no base do vai dar certo que funciona. A fé não é isso. A fé é uma confiança ativa na palavra de Deus. Deus disse, é isso. Em Números 23:19, a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o cumprirá?
A fé bíblica nos leva a pensar naquilo que é invisível, naquilo que é real, e aquilo que torna o crente convicto, deixa ele com uma vida orientada para uma vida de vida presente, de viver o presente, não viver o passado, viver o futuro, viver em função do futuro. Que é claro que a gente tem que pensar em coisas boas para o futuro, mas não é isso que vai me dar a condição de viver. Só vai funcionar com a fé. Com a fé eu vou alcançar as coisas boas que eu almejo para o futuro. Mas um pensamento positivo, e está cheio disso hoje, não é assim que vai funcionar de jeito nenhum. É apenas só vai dar a sensação uma sensação de que você está, porque está por causa daquele momento. Mas com o passar do tempo, e a fé bíblica, com o passar do tempo, ela continua ali te dando a certeza de fatos que vai acontecer, de situações que você vai viver. Então a fé bíblica é fundamento espiritual. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Fé como substância, não desejo, baseada na promessa de Deus, não na vontade humana. Substância. E substância me faz lembrar em algo como as professoras dão aquelas massinhas para as crianças modelar, fazer algum desenho, fazer alguma coisa, algum bichinho, né? Criar alguma coisa. Então a substância, né? A fé é substancial, ela me mostra. Antes de eu saber o que é, ela já me mostra. Você vai viver isso. Isso é a fé bíblica. Baseada na promessa de Deus, não na vontade humana. Não é o seu desejo, é a vontade de Deus. Que possamos orar assim: Senhor, que cumpra em mim a tua vontade, não a minha. Porque é aquilo que é baseado na tua vontade que eu quero. É isso que vai me dar as grandes capacidades, ou vai gerar em mim grandes potencialidades, capacidade de crer que a tua vontade está operando em mim. Romanos 10:17 diz, com relação a isso, diz o seguinte, Paulo falando, né? Ele diz: portanto a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E as boas novas? Esses dias alguém falou alguém comentou alguma coisa, né, na mídia aí, na televisão, né, e tal, sobre boas novas. E pôde dar uma explicação com relação a isso. E as boas novas é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor. Eu poderia até dizer que as boas novas envolvem toda a Bíblia. Apesar de alguns dizer, não é isso. Mas é a palavra de Deus. Então, boas novas é aquilo que vai me dar a sensação de uma novidade, ouvir uma grande novidade, boa notícia. E aí nós vemos aí que Paulo fala, portanto a fé vem pelo ouvir, né? Se eu não ouvir, se eu não ler a palavra, eu não vai ser gerada em mim a fé bíblica. E Paulo continua falando, na carta a Tito, ele fala o seguinte, Tito 1:2, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Essa verdade lhe dá esperança. É isso que queremos, é isso que precisamos. Ter esperança. Um ditado aí que rolava muito, que
muitos gostavam de usar. Dias melhores virão. Mas dias melhores não vão vir nunca, se você não tiver a esperança que brota da palavra, que a palavra faz gerar ou brotar no seu coração. Esperança viva. A fé bíblica gera convicção interior, lá no coração, convicção de coisas que não vemos. Coisas que não vemos, e a gente tem convicção de que alguém me disse numa situação terrível da minha vida, e agora, o que você vai fazer? Eu disse, Deus é grande, quer dizer, Deus vai fazer acontecer o que eu nem imagino, mas eu tenho certeza de que, pela grandeza dele, pelo poder estrondoso dele de operar em meu favor, eu creio que coisas boas vão acontecer. Ele é grande, ele é poderoso para fazer acontecer em meu favor aquilo que eu nem imagino. A fé é a convicção de coisas que não vemos. Não depende de sinais visíveis. Produz certeza no coração pela revelação divina, né? Pela revelação de Deus. Deus é que me revela que algo bom vai acontecer. Uma vez alguém me disse, olha, liga para esse irmão aí, está naquela situação, né, deprimente da vida, e alguém disse, liga para esse irmão aí que ele vai orar por você, vai orar com você. E na hora que eu liguei para aquele irmão, ele começou a orar comigo. No mesmo momento que ele começou a orar, ele começou a falar em língua. Eu falei, e agora? Quem vai interpretar? Mas Deus fez acontecer algo ali que eu nunca tinha visto. Ele falava em línguas e ele mesmo depois interpretava aquela língua. E aí, naquela interpretação, Deus falava, ou Deus consolava o meu coração, me mostrando coisas boas que viriam sobre mim. Então a fé, ela produz certeza no coração pela revelação de Deus. 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé bíblica se expressa por palavras alinhadas à verdade. Essa é uma grande verdade. Ela está atrelada à verdade que é aquele que é o meu Senhor e que pode ser, se ainda não é, o seu Senhor, Jesus. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Porventura não é ele mesmo? O próprio Pilatos chegou para ele e disse, que é a verdade? Ele ficou mudo, porque você está diante dela e não entende? E não sabe, e não descobriu que é a verdade? Uma missionária por nome de Florence Scovel Shine, ela diz o seguinte, a confissão tem valor quando nasce da fé. Deus é o meu guardião, Deus é a minha luz, o Senhor é a minha rocha, Tu és a minha força, a minha fortaleza. São declarações que vêm de uma confissão de fé genuína que eu tenho. Quando eu falo, por exemplo, Pai Nosso, né? Que força que não tem isso, Pai Nosso. Deus é pai de mentiroso? Como você se atreve a dizer, meu pai, se você é um mentiroso da vida? Você ainda não foi liberto, você ainda não se libertou da mentira de vida que você está vivendo, da hipocrisia de vida que você está vivendo. E aí você ama orar o Pai Nosso, mas você não é capaz de perdoar, como diz lá o finalzinho do texto da oração. Finalzinho da oração diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é verdade? Não é uma grande verdade? Então a Florence teve uma boa ideia aqui nessa afirmação. A confissão tem valor quando nasce da fé. E a fé nasce aonde? Hebreus 11, e o comecinho do versículo nos dá a resposta. A fé é a convicção de fatos que vai acontecer que eu não vi.
As palavras refletem confiança na palavra de Deus. Quando eu tenho essa estreiteza com a leitura da Bíblia, meu aconchego com a leitura da Bíblia, as minhas palavras vão refletir alguma coisa relacionada à palavra de Deus. O jeito de Jesus falar, por exemplo, quando ele conversava com a mulher samaritana, ela olhou para ele: ó, vejo que és profeta. Porque ela é como um crente que lê a Bíblia. Ela era daqueles que largada da vida, como um largado da vida. Um dia alguém falou isso para mim: ó, eu sou um largado da vida. Mas aí a pessoa começa a conversar com alguém que é um servo de Deus, e ela: puxa, você, cara, você é crente? Você é um seguidor de Jesus? As palavras refletem a confiança na palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. E isso tem uma grande verdade, né? No nosso meio diz, né? Existe um ditado que diz, né, que no muito falar, né, você sabe o resto, né? Então, voltando aqui para a palavra, a língua tem poder. Vamos pensar na questão do poder. Já pensou? Se eu não tivesse a língua me dá condições de emitir sons. Sem a língua, nada feito. Eu ouvi de um cara que se drogava tanto que, às vezes, no corpo não tinha mais veia no corpo. Então ele começou a injetar na veia da língua. E, de repente, a língua apodreceu de tanta química, de tantos produtos, né, contrários à sua natureza, ao seu físico, né? A língua começou a apodrecer como um câncer que surgiu na língua, né? E tiveram que amputar a língua, tirar a língua dele, e ficou sem língua. Aí nessa situação toda, imagina o conflito dele, sem a língua, sem poder falar. E aí ele tem uma experiência com Jesus. Jesus entra em ação na vida dele. E ele se converte. E ele começa a ler a Bíblia, só que ele não fala. Ele começa a clamar a Deus para Deus dar a ele condições de falar, que ele queria falar. Ele queria testemunhar daquilo que Deus fez a ele. E Deus concede a ele, Deus faz um milagre nele. E ele, sem a língua, começa a falar. Ele começa a falar. E muita gente nesse mundo afora ouviu o testemunho dele. Eu tenho um pequeno jornal guardado com essa história desse cidadão, desse irmão que experimentou um grande feito de Deus. Então a língua tem poder. Em Marcos 11, 22 a 23, Jesus disse o seguinte: então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Creia e você vai ver as situações acontecer. Eu dizia para um cidadão que estava com as pernas atrofiadas esses dias: olha, procura alguém para orar por você. Em outras palavras, eu posso ir até aí e orar por você. E o milagre pode acontecer. Mas você tem que procurar. Quando eu falei procura, porque eu quero ver o desejo dele, então eu vou atrás e tal, né? Mas ele falou para mim: quem sabe, né? Não sei o que, com muita descrença, muita falta de fé. Quem sabe? Quem sabe?
A fé bíblica se manifesta em ação obediente. Fé verdadeira sempre gera atitude. Obediência precede a manifestação. Você quer experimentar a manifestação de Deus na sua vida? Obedeça. Se ele te disser, faça aí, faça. Em Isaías 1,19, a palavra de Deus diz: se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então existe uma grande condição, se me obedecerdes. Então, a obediência precede a manifestação de Deus. Quer experimentar o agir de Deus na sua vida? Obedeça. Nós estamos vendo aí o contrário. As pessoas querem que alguém fale coisas bonitas. Ah, você tem condições, você e tal, que é que nada. Não se dobre diante de Deus não para ver se você não vai ser o que Ele deseja que você seja. Por enquanto você não é nada se você não tem Ele. Você não passa de uma ameba. E Deus não fez você para ser uma ameba. Aliás, é uma grande mentira a história da ameba, né? Mas essa é uma verdade que muitos têm vivido. A verdade de que eu sou isso e não tem jeito mais, né? Eu sou pior que uma ameba, uma minhoca. Hebreus 11, 7 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça. Aliás, isso, pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Em outras palavras, pela fé, Noé atendeu, né, a orientação de Deus e viu ali o mundo ser destruído, né, mas porque ele teve fé. E recebeu a justiça que vem por meio da fé. Esse é o versículo 7 de Hebreus 11. Versículo 8 diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Olha só. Mas ele sabia que tinha uma terra boa esperando por ele. Uma terra fértil. Uma terra onde ia manar o leite e o mel. Tiago 2,17 diz assim: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então Tiago tinha uma convicção de que se você disser que tem fé, você tem que ter boas obras. Não que você vai ser salvo por essas boas obras. É a fé que vai te salvar. A fé em Jesus. Mas essa fé tem que ser acompanhada. E realmente, se você é de Jesus, você vai fazer coisas boas. Não foi isso que Jesus fez na terra? Tirou os Lázaro lá da sepultura, quando ele estava naquela situação de decomposição, ele tirou ele de lá, ele saiu para fora vivo. A pele que estava em decomposição ganhou forma como a pele de um bebê. O paralítico descido pelo telhado, que fé que tinha aqueles homens ali, né? Abriram lá o telhado e desceu o paralítico lá e ele curou. O cego ele curou. Então, não são as boas obras que Jesus fez, dando exemplo para que nós pudéssemos andar nela também, não que elas vão... É Ele que salva, né? A fé bíblica tem Cristo como centro. Ele é o autor e consumador da fé, diz a palavra. A fé não está no método, mas na pessoa de Cristo. Hebreus 12, 2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé.
Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Colossenses 2, 6 a 7 diz assim também. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Mantenhamos o olhar firme no autor e consumador da nossa fé. Aconteça o que aconteça. Nas sujeiras do cristianismo, que em nome do cristianismo está sendo feito, igual da época da Idade Média. Hoje nós estamos vivendo praticamente isso, né? Em nome do cristianismo. Alguém disse outro dia para mim, fulano, o Gandhi disse, no vosso Cristo eu creio, mas no cristianismo não. No vosso cristianismo não. Aí eu falei, sabe quem que disse isso? Para quem que ele disse isso? E a pessoa não sabia, eu expliquei e tal. Mas, então, o cristianismo de hoje não está com o cristianismo mais antigo, né? Aquele cristianismo que levava o indivíduo a reconhecer o seu estado de pecado, seu estado de miséria, sem Jesus, o miserável pecador, né? O de hoje você é especial, você é não sei o que e tal. Não, você é um pecador carente de Jesus, precisa se arrepender, senão não vai entrar no céu. Essa é a grande verdade. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, o apóstolo Paulo fala de uma lista de seres que estão carregados daquilo ali que ele fala. E diz que não vão herdar o reino dos céus. Mas há um grito de aleluia, de aleluia, de glórias a Deus, quando ele diz, tais fostes alguns de vós, tais fostes, mas agora vos lavaste. Agora vos lavaste. Você foi lavado? Você pode dizer, eu tenho a fé porque eu fui lavado. O sangue de Jesus me lavou dos pecados. 1 João 1,9 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha só. Mas se 1 João 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A fé bíblica descansa nas promessas de Deus. Vive na certeza do invisível. Age hoje esperando o cumprimento amanhã. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Grande verdade, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus estava lá na cruz, morrendo. Mas ele sabia que o trono estava lá esperando por ele. E que ele iria sentar naquele trono. Ele estava passando por tudo aquilo, mas ele ia estar num lugar de honra, sentado no trono, ao lado daquele que o enviou para cumprir a missão. Que Deus possa te ajudar a ter uma fé bíblica, uma fé genuína, uma fé que nasce, que brota da palavra, para que você seja contemplado com as bênçãos do novo ano que está para chegar e dos dias que nós vamos passar por eles até chegar a esse dia do ano novo. Que você tenha condição de dizer, eu tenho fé porque estou em Jesus.
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Que Deus abençoe.